Bom, eu passei até 6 anos, né, aqui no Porto ali, que era Dona Balbina, naquele avenida lá, do posto do Maralto, mas vou falar que é Porto Maralto, Dona Balbina, né? E aí eu fiz o prezinho. No prezinho, a professora minha foi a Dona Grátis Teixeira, mãe do Gugão. Aí lembro ainda de alguns coleguinhas ali do prezinho. O Neguinho, que é o Espírito Santo, o Nedemar Menin, mais aquela Olga, Maria Olga Scheffer, sabe? Então era tudo assim. Aquela filha do Borelli, sabe? A Marisa Tomás Borelli, E, enfim, lembro também, sempre encontro com ele, às vezes na rua, o Haroldo, filho de uma merendeira, que fazia uma canja deliciosa. Aí sempre encontro com ele acho que transporta aluno, alguma coisa assim, sabe? Então desses daí a gente se encontra, conversa, sabe? Tem amizade, né? Agora, depois que eu fui pro sítio, morar no sítio, aí eu fiz os 4 anos lá vinha de jardineira. A gente chamava ônibus, era jardineira. A jardineira passava no sítio lá da Boa Vista, 8 horas da manhã. E eu entrava na escola 11 horas da manhã. O que eu fazia? Eu vinha às 8, ia na casa de algumas amigas, de algumas conhecidas da minha mãe, trazia o almoço, almoçava, ia para a escola, entrava às 11, saía às 4 da tarde. E a jardineira passava às 17h30, para mim voltar para minha casa. Eu ficava o dia todo. Isso eu fiz os 4 anos, né? Quando eu saí dali da escola, os 4 anos, aí fiquei uns anos em casa e a minha mãe pôs para mim aprender costura, sabe? Mas depois eu entrei na fábrica com 14 anos. Na fábrica eu fiquei de 1956, eu lembro a data que eu entrei na fábrica, 1º de novembro de 1956. Fiquei até 1963. Aí depois saí de lá da Cerâmica Porto Ferreira, que era a fábrica de louça, né? Nesse período, eles me convidaram para ser a candidata à rainha da cerâmica, que fazia festa de São José, 1º de maio. E aí, então, o meu padrinho foi o Mário Borelli Tomás, sabe? Então era assim, e essa missa era na Matriz São Sebastião, fazia no dia 1º de maio, na frente, depois ia para o salão Porto Ferreira, dançava valsa, recebia alguns presentes, sabe? Então era essa coisinha gostosa, assim. E de um ano para o outro, a rainha de 59 que eu fui, eu entreguei a coroa, que foi para Maria Tondato, que foi a rainha de 1960, sabe? Então foi passando. Cada cerâmica, porque eu tinha Cerâmica Porto Ferreira, a Fiação Amélia e a Nestlé. Somente essas 3 indústrias que tinha. Então cada uma exibia uma moça que queria ser candidata. E eu ganhei da cerâmica, as outras ganharam da Nestlé e da Fiação. E aí as 3 se juntavam. Então uma passava a coroa para o outro ano, para outra. E isso foi uns 3, 4 anos a mais. Depois aí eles pararam, né? Quer dizer, então isso daí eu lembro muito bem, tenho saudades, sabe? Então era muito gostoso. Depois eu fui trabalhar, saí da Cerâmica Porto Ferreira, em 63, eu fui trabalhar na Maggi, na Nestlé, sabe? Tinha assim, aqueles tabletinhos da Maggi. Eu descascava cebola, repolho, era essa verdura toda, sabe? Bom, fazia isso daí, aí depois dispensaram também um grupo lá, e eu fui e depois eu fiquei sem o serviço. O que eu fiz? Eu fui trabalhar, não era armazém, era venda mesmo, que eles chamavam de venda, do Silvio Mutinelli,
com o Gabriel Giraldini. Aí eu trabalhei no escritório dele, porque eu morava ali na avenida, né? Então era pertinho, porque eles tinham armazém ali aonde é o Dias, para cima um pouquinho, porque onde é o Dias era a casa do Peronde, né? Dos pais do Irpo Peronde. E aí era para cima, era quase vizinha ali, era naquela esquina. E eu fiquei trabalhando lá até me casar. Aí casei com o Antônio Lamelas, né? Muito bom marido, tudo, graças a Deus. E Deus nos presenteou os 4 filhos, né? Que foi o Antônio Júnior, casado com a Beatriz, com os filhos o Tiago e o Felipe e o Tiago. A Helenice, casada com o Vladimir, e tem a Ana Rúbia. Sérgio Adriano, casado com a Andressa, e tem a Luísa. E o Alessandro, casado com a Elisângela. Então, nisso daí, graças a Deus, eu não tenho 4 filhos e 4 noras, e 3 noras e um genro. Eu tenho, então para mim já são 12 filhos. Por quê? 4 vezes 3 são 12. Então, eu considero todos filhos. Então, eu casei em 16 de julho de 1967. Se o meu marido fosse vivo, eu já tinha feito 50 anos de casados. Mas, infelizmente, Deus me levou, mas ele me deixou muitas saudades, tudo. Mas ele foi um ótimo pai, tocou muito bem, tudo. Mas mesmo assim, depois de casado, com os filhos, né? Eu fui trabalhar ainda no escritório com ele, trabalhei um pouco de tempo lá. Trabalhei também vendendo Tupperware, Avon, sabe? Eu não parava, mesmo Tupperware. Eu tinha o Alessandro pequeno, com 3 anos, e eu não dirigia. Então tinha umas balas que usava as peças de Tupperware, de plástico, que começaram, era muito boa, que ia para o micro-ondas, para tudo. Ótimo aquelas peças. E o que eu fazia? Uma mão no Alessandro e a outra nas costas, aquela sacola enorme. E aí ele ficava quietinho, sentado no cano para mim fazer as reuniões. E isso o Alessandro me acompanhou muitas vezes. Depois disso, tudo, eu comecei a fazer minhas viagens, né? Comecei a fazer minhas viagens. Em 1989 eu fiz as primeiras, comecei um bate e volta. De repente, numa das empresas aqui do Porto, eu conheci a secretária e ela falou assim: Beth, você não vai fazer a viagem só aqui de bate e volta, eu vou te apresentar para uma agência em Ribeirão, você vai fazer uma excursão para lá. E ele me apresentou para o Castel Tour, lá em Ribeirão Preto. O que eu fiz? Ele falou assim: não, eu estou precisando de uma que leva a excursão, além dos motoristas, que vai 2 motoristas, eu preciso de uma guia e você vai acompanhar uma excursão. E essa excursão durou 25 dias, parando 3 diárias em cada cidade. Então conheci Salvador, primeiro Porto Seguro, Salvador, Maceió, né, Natal e Fortaleza. Depois nós voltamos com Petrolina, Vitória da Conquista e finalmente Porto Ferreira, né? Quer dizer, mas foi gente de São Sertãozinho, de Ribeirão Preto, sabe? Foi muito boa essa viagem. E depois dessas, então eu comecei, daí eu fiz o sul do Brasil completo, e nesse ano que eu fiz essa do Nordeste, eu fiz sul do Brasil e coisa, quer dizer que então eu conheci desde o sul até Fortaleza, conheci toda a volta, né? E depois Campos do Jordão, Rio Quente, malharia, né, muito, lá em Pitinga, nas festas, nas feiras, né, de Pitinga. Então eles começavam a me mandar contato para mim poder, né, me agendar para poder fazer para lá. Depois em Caldas Novas, essa metade não conheço nada, não quero conhecer ainda, quero ver o Pantanal lá.
adolescente, era um parque, né? Que era divertido para as crianças, tudo. Depois tinha a noite do terror, né? E eu levava os grupos lá, mais crianças escola, né? Inclusive todos os coleguinhas do Alessandro, né? Então tem vários, e tem muitos ainda que eu falo, olha, você foi no Playcenter comigo. Fui mesmo, Beto. Depois eu levava, aí abriu o Happy Harry. Levei também muitos grupos lá. E por sinal, lá no Beto Carreiro, uma vez, que eu levei um grupo lá com uma senhora, ela acho que já estava com mais de 80. Você sabe que ela foi na montanha-russa? E depois eu tinha medo e eu criei coragem e fui também. Porque lá no Beto Carreiro também é um show, né? Levei muitos grupos. Por sinal, o Beto era vivo ainda. Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer um curso. E eu comecei a ver as propagandas, e eu vi que tinha uma propaganda que tinha um curso em São Carlos, lá no Senac. Eu liguei, só que aí precisava do 2º grau completo. Eu não tinha nem o primeiro, porque de primeiro a gente saía do 4º ano e ia trabalhar, bem. Você vê que com 14 anos eu fui trabalhar com a cerâmica. O que eu fiz? Primeiramente, antes de eu perder coisa de sair com o turismo, eu pedi para o Alessandro. Falei, Alessandro, você vai fazer o curso, até ajudei ele a pagar. Você vai fazer o cursinho, porque ele era de menor, não trabalhava, né? Você vai fazer o curso no Senac. Inclusive a dona Maria Barbieri foi professora dele também, o Cleve também. Aí ele vinha comentando, eu ficava com vontade de fazer, né? E depois, você sabe que a dona Maria Lúcia Barbieri, ela ainda apresentou ele lá para poder dar aula de advocacia, de turismo, sabe? Porque ele estava estudando ainda, né? Ele não tinha se formado ainda, mas ele tinha noção e ele estava dando aula. Ele deu aula lá, inclusive ele deu aula até para mim. Por quê? Depois, o que eu fiz? Eu fiz o 1º grau à distância em Ribeirão Preto, fiz o telesala em 6 meses aqui no Washington Luiz, aí eu concluí o 2º grau. E por sinal, quem foi um dos professores que eu lembro foi aquele Adriano, que é ministro da Igreja de Nossa Senhora da Aparecida, sabe? Então eu falava, ó, esse Adriano, você tem o nome do meu filho, sabe? Então eu ficava assim falando com então eu fiz esse curso lá, aí concluí, fiz o curso em São Carlos, concluí tudo. E depois daí, daí tirei a carteirinha. A dona Maria Barbieri também foi minha professora, o Cleve meu professor também, sabe? E peguei uma amizade toda lá, enfim, quer dizer, eu me sentia assim uma aluna. E numa dessas avaliações turísticas que a gente fazia para avaliar como se saía de uma guia, né, assim numa viagem, eu completei 60 anos. E sabe quem era a mais velha? Era eu, e os professores tudo mais fofos. Mas foi uma festa, viu? Olha, e foi muito gostoso. A gente ia para as cavernas, ia para Curitiba, sabe? Foi a primeira vez que eu andei de avião, foi dessa avaliação de Curitiba que nós tivemos lá, sabe? Então aí, foi que estava tudo. Olha, por exemplo, assim, que nem lá em Caldas Novas, esse artista que fica lá, porque é o Chiquinho, ele me faz de artista, sabe? Eu já fui daquela da novela toda de coisas, de Caminho das Índias. Justamente quando eu fui lá, ele estava, numa das viagens que eu estive lá nessa data, ele estava, estava passando essa novela. E ele pôs umas roupas toda lá e a gente, eu parecia mesmo uma Jade lá, sabe? Toda brilhante de coisa.
E também, assim, da festa junina, sabe o que ele me fazia? Ele era o padre, né? Sempre o padre. E sabe o que ele convidava? Me vestia de madre. Me vestia de madre quantas vezes? Até teve uma das vezes, ela falou, não vou ser madre. Ele falou, cadê a Beth? Vai ser a madre, cadê a Beth? E aí a madre não apareceu, daí... Enfim, era isso daí. Bom, quando eu conheci ele tinha escritório de contabilidade, era Silvani Borelli. Aí depois ele aumentou o escritório, tudo, o Silvano continuou, era o Silvano, o Macalé também trabalhava com ele, o Macalé era gerente do NPS. Enfim, o Lamelas era também, os três eram um só. Ai, de Porto Ferreira eu tenho uma lembrança muito gostosa que tinha o jardim, assim, sabe? Era, nossa, olha, eu era do grupo Filha de Maria, sabe? Então tinha a Filha de Maria e tinha o congregado mariano. Eram as moças e os rapazes, usavam a fita azul. E aí nós todos os sábados tinha um ofício. A gente ia na igreja, né? Tinha a bênção do Santíssimo e depois a gente ia para o jardim. E o jardim não era assim, era aquele formato da bandeira, né? Então tinha o redondo, tinha lá dentro, tinha o quadrado. Então era assim, às vezes você estava namorando, você ficava lá no redondo, sabe? Você ficava conhecendo os rapazes, um ia de um lado, as moças iam do outro, sabe? Era tudo assim, porque não, tinha só o cinema e o jardim. Aí quando chegava na época do carnaval, eu mesma nunca fui num baile carnavalesco à noite, sabe? Jura mesmo, mesmo depois, quando namorava, o meu pai não deixava, obedecia a ele, eu sempre obedeci. Aí, o que a gente fazia? Lá na casa paroquial, a gente tinha, às vezes, um teatrinho, tinha uma festa junina, sabe? Dançava quadrilha, outro contava história, outro cantava. Então, isso daí eram as festas que tinha depois lá na casa paroquial. E a casa paroquial é aquelas casas ali onde é do José Luvieri, sabe? Era ali. Porque tinha a casa paroquial e tinha em sequência o salão paroquial, que era colado com a casa. Porque depois eles aumentaram a casa, né, paroquial. Então era gostoso porque você não estava nem aí com o carnaval, não achava falta. Eu participei também um pouco do coral, participava também das festas do CCI, né? Das festas do CCI. O que eu fazia? Eu tinha lá o Jori, participei do Jori em 2011, né? Nós fizemos a dança dos anos 60, foi ali no ginásio de esporte, sabe? Então, aí acho que nós ficamos em terceiro lugar, parece, não sei. Mas eu participei uns 4, 5 anos no Jori, viu? Dançava o cancan lá no Porto Ferreira, com a Gisele Piscinati. Então ela estava no CCI, mas daí ela ensaiava, e a gente ensaiava aqui, onde era a escola dela. No carnaval, somente eu fazia parte do desfile de carnaval. Então tem umas fantasias ainda guardadas, sabe, que eu desfilei. E era tudo assim, né, a gente não pagava nada, você ia lá e dançava, passeava. Porto Ferreira está caminhando para uma cidade de progresso. Então eu espero que cada vez melhor o futuro, que eu tenho os meus netos, né? E filhos ainda que estão numa idade que vai alcançar ainda mais. Eu acredito, é uma cidade boa, né? Então eu acho que eu quero
que progresso mais e mais, né? Para Porto Ferreira, todas as cidades que eu já andei, passeei, conheci, né? Eu acho que Porto Ferreira, para mim, é a melhor. Principalmente quando eu saio, que eu posso fazer assim, falar de Porto Ferreira, que aqui tem coisas bonitas. Tem essas feirinhas aí, essas lojinhas cerâmica aí, eu acho. E tem coisas que ainda, que tem gente, fala, você é de Porto Ferreira? Você tem alguma coisa assim? Quantas vezes que eu levo para a turma lá de Goiás, eles adoram louças daqui, né? Então, para mim, Porto Ferreira é o melhor. É a melhor cidade, porque eu nasci, criei e vou ficar aqui até Deus me levar. Eu acho que a felicidade, para a gente ter a felicidade completa, é você agarrar na mão de Deus e ter Ele, amar a família, né? E a gratidão, agradecer todo dia, todo santo dia, agradecer.